Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Comigo agora sempre está o Padre Anselmo, que dirige também umas palavras iniciais. Com muita alegria estamos mais uma vez aqui para juntos meditarmos, acredito que com mais profundidade e também historicidade, a palavra de Deus e dela podendo retirar algo sempre antigo e sempre muito novo. Obrigado mais uma vez, Padre, por essa oportunidade. Bem, nós terminamos o programa passado com o término de uma sessão, a primeira sessão da paixão, a primeira parte, ou seja, Jesus preso no Horto das Oliveiras, em Getsêmani. O evangelista Marcos, logo no versículo seguinte, 53, do capítulo 14, sem espaço, sem parágrafo, sem descontinuidade, fala de Jesus perante o Sinédrio. Como se o leitor conhecesse todas estas coisas. Já os leitores de Marcos. Ele escreveu, na grande maioria, para pagãos. Pagãos sabiam o que era o Sinédrio judaico? Que função tinha? Quais eram as suas prerrogativas? Até onde iam os seus limites? Aqueles pagãos, cristãos, para os quais o texto foi escrito em primeira mão, acredito que não soubessem nada disto. E muitos de nós também não sabemos. Portanto, eu tenho que fazer aqui um grande parênteses e explicar um pouco de história geral. Aquela história que nós aprendemos no 2º grau, mas que, não sei se foi bem dada ou não, provavelmente terá sido esquecida. Eu vou começar, para ser didático, com Roma. Por quê? Porque a Palestina, onde Jesus foi preso, julgado e condenado, fazia parte de uma província romana. Que era a Roma naquela ocasião. No ano 44 da nossa era, e não quero dar uma história completa de Roma, foi assassinado Júlio César. E aqueles anos foram anos de tumulto, de grande tumulto. Com efeito, a Roma republicana, a Roma dos triunviratos, passava a ser uma Roma imperial. Otaviano, uma vez instalado no poder, transformou a República Romana num Império Romano. Em primeiro lugar, o vocábulo imperium, que significa um império. O imperium era uma posse, uma jurisdição, uma autoridade sobre um grupo de pessoas. Por extensão, o termo imperium foi designado também para o território onde aquelas pessoas mandavam e sobre o qual tinham jurisdição. A partir do ano 27 a.C., Otaviano em Roma viu subirem, se elevarem os seus poderes. Havia 2 tipos de províncias. As províncias da Península Itálica, dos italianos de então, que não tinham que pagar imposto ao imperador, e as províncias ou territórios conquistados por Roma fora da Península Itálica. Estes tinham normalmente que pagar imposto. Havia 2 tipos de
províncias fora da Itália, províncias senatoriais que eram governadas por senadores romanos e províncias imperiais que eram governadas pelo imperador através de subalternos, governadores ou delegados ou prefeitos. O imperador Otaviano, nos anos áureos do seu poder, se viu rodeado, circundado de 12 províncias. 12 províncias imperiais respondiam diretamente a ele. As outras eram através do Senado. Eram também dele, era ele quem detinha a última palavra, mas eram províncias senatoriais. No ano 63 a.C., um general romano, Pompeu, entrou na Palestina e a transformou num território dominado pelos romanos. Não era ainda uma província, era um território militarmente dominado por Roma. Nesse primeiro período, o governo civil da Palestina ficou nas mãos dos autóctonos, dos judeus, dos palestinos que lá viviam. Roma se contentava com o governo militar. Durante esse período, duas figuras ressaltaram-se: a do sumo sacerdote Aristóbulo II e, sobretudo, Antípater, que foi o pai de Herodes, em 47 a.C. Seu filho, Herodes o Grande, por ter ajudado Júlio César, recebeu o título de Rex Socius, rei associado, rei vassalo do Império Romano. E Otaviano Augusto, César Augusto, transformado em imperador, lhe deu a jurisdição de toda a Palestina. Herodes o Grande, o famoso Herodes do Evangelho de Mateus, o Herodes das criancinhas de Belém, governou a Palestina com autorização de Roma de 37 a 4, antes da era cristã. Chegando próximo de sua morte, ele fez um testamento. Dividiu a Palestina em 3 para os 3 filhos mais íntimos. Herodes Arquelau ficou com a Judéia e a Samaria. Herodes Antipas ficou com a Galiléia e a Transjordânia. E Herodes Filipe ficou com as regiões a nordeste do lago de Genezaré. A sorte pior coube a Herodes Arquelau, da Judéia e da Samaria. Ele conseguiu ser mais cruel do que seu pai, que além de grande arquiteto e engenheiro da época, foi também de uma crueldade impressionante. Os judeus mandaram diversas embaixadas a Roma para retirá-lo. E conseguiram, no ano 6 da nossa era. Ele foi apeado do poder pelos romanos e levado cativo para a França, a Gália de então. Naquela ocasião, a Judéia e a Samaria se transformaram em província romana nas mãos do imperador. E o imperador as governava através de um procurador chamado também prefeitos. E nós temos a lista completa dos prefeitos que governaram em nome do imperador a Judéia. Augusto faleceu
no ano 14 da nossa era. Um ano antes, ele passou o império todo para o seu filho enteado Tibério, que foi o imperador da morte de Jesus. Estou sendo claro? De modo resumido, é história, né? E isso nos fala, né? Talvez o telespectador esteja se perguntando, padre, de tal modo que na época da vida pastoral pública de Jesus, e sobretudo aqui no momento da sua paixão, Roma era decididamente já um império, ou participava da Roma Imperium, ou a Palestina era antes participante de uma Roma República? Roma era um grande império, já havia havido a passagem gradual do Estado republicano para o Estado imperial. A Otaviano recebeu o título de Augusto, César Augusto, e aí começa o Império Romano. E a Palestina... Agora, atenção, Jesus, quando vivia na Galileia, estava sob jurisdição de Herodes Antipas. Quando ele ia a Cesareia de Felipe, ele estava sob a jurisdição de Felipe. E quando, eventualmente, sobretudo em João, ele vinha para a Judéia, ele estava sob a jurisdição do prefeito romano, que na sua época, de 26 a 36, foi Pôncio Pilatos. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Ficou bem esclarecido como era a Judéia nos tempos da vida pública de Jesus? Para mim, sim, e também acredito que para o nosso telespectador. Bem, quando Jesus, repito, que era Galileu, estava na Galileia, ele estava sob a jurisdição de Herodes Antipas, que foi o famoso Herodes da Paixão, aquele que em Lucas quis vê-lo e quis ver algum milagre realizado por ele na sua presença. Quando ele ia para Cesareia de Felipe, ele estava sob a jurisdição de Felipe. Quando ele vinha, eventualmente, para a Judéia, ele estava sob a jurisdição de Pilatos, o prefeito romano. Desses três, só a Judéia era província imperial. As outras ainda eram tetrarquias. Tinham governo civil próprio. Então o senhor nos falou de mais ou menos ali no território palestinense 3 jurisdições. 3 divisões. 3 divisões. Como que isso não confundia a cabeça da pessoa? Porque se Jesus era ligado à jurisdição da Galileia, ele devia obrigações para com o superior da Galileia. Saindo dali, ele tinha que obedecer a outras jurisdições? A pergunta Evidente. as jurisdições eram muito diferentes entre si? Se você sair daqui e for para a Argentina, você está sob a jurisdição de quem? Do governo argentino. Se você cometer um crime na Argentina, por quem você será julgado? Pela Argentina. Você está debaixo das leis argentinas. Ah, mas eu sou brasileiro. Não importa, você está no território argentino. Você tem que obedecer às leis argentinas. A mesma coisa. Dá para entender? Sim. Agora, a gente pode concluir, ou historicamente não podemos concluir, que nesses 3 códigos aí, 3 territórios, 3 comunidades aí, 3 jurisdições, vamos dizer, tudo convergia para favorecer a idílica Roma? Mas tudo era território romano, tudo era província conquistada. Todo o Médio Oriente era de Roma. Mas Roma dividia, subdividia para poder governar melhor. Como o Brasil também. É subdividido em estados. É um Brasil único, mas é subdividido em estados e assim se governa melhor do que um presidente da República mandando em tudo diretamente sozinho. Certo? Ok. Tá bom? Bem, assim era a situação da Palestina durante a vida pública, a paixão e morte de Jesus. Agora, é preciso dizer que
os romanos, quando entraram bem antes de Jesus, 63 a.C., na Palestina, puseram um pouco de ordem na casa. Porque os judeus, após a época macabaica e dos asmoneus, se esfrangalharam em seitas que se digladiavam entre si. Não se toleravam, não se aceitavam. Flávio Josefo enumera 4. A seita dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos herodianos. Mas havia outras menores. O fato é que não viviam juntos, não conviviam, se odiavam mutuamente. O que houve antes de os romanos entrarem na Palestina, de execuções, de condenações à morte, de crucifixões, é uma coisa incalculável e absurda. Só Alexandre Janes, que era um sumo sacerdote e general, massacrou 6.000 fariseus e crucificou 800. Sabe o que é isso? Isso é uma coisa imperdoável, uma coisa absurda. Uma coisa que até então, não sei se tinha acontecido na história. Roma pôs ordem, através do direito romano. E daí, mas isso eu vou falar mais adiante, ter tirado dos judeus o ius gladi, o direito de pena de morte. Avocou a si. Nenhum judeu mais licitamente podia condenar outro judeu à morte. Mesmo porque Roma agia no próprio interesse. Se ela tivesse um colaboracionista judeu romano, e esse colaboracionista fosse pego por outros judeus não colaboracionistas de Roma, ele seria massacrado. E isso não ia nos interesses de Roma. Então Roma teve que assumir imediatamente o direito de vida e de morte. Mesmo quando o acusado o era por questões de heresia, coisa parecida, no tocante à fé. Em questões, Roma deixou muito pouca margem para execuções à morte. Primeiro, entrar um pagão no santuário, a partir do átrio dos gentios, ir para mais dentro. Roma aceitou isto, e parece que Roma também aceitava a pena de morte para o adultério. Mas isso aqui não está bem certo. Fora isto, as questões religiosas todas não interessavam a Roma. E Roma não ia condenar ninguém à morte simplesmente por uma questão religiosa que não dissesse respeito a ela, que não fosse um perigo potencial para a sua subsistência. O padre, quando o senhor falou dos grupos e o modo como a raça judaica se subdividia entre si, esses mesmos grupos, eles tiveram um papel muito relevante na atividade pública de Jesus. A pergunta é, na época do ministério público de Jesus, eles sabiam conviver um pouco melhor entre si ou... Não conviviam, não. Se respeitavam, nem ao se menos. respeitavam, se detestavam. Se detestavam. Fariseu, saduceu, essênio, todos eles se detestavam entre si. E se julgavam os únicos possuidores da verdade, os mais leais seguidores de Moisés e os outros pecadores. Quando se diz na Bíblia e na tradição que Jesus andava em companhia de pecadores, não significa que Jesus privilegiasse ladrões, assaltantes, bandidos, prostitutas, adúlteros. O que significa isso? Que Jesus não entrou nesse jogo. Aceitava cada um como ele era. Fariseu como fariseu, saduceu como saduceu, e penetrava ou tentava penetrar em todos esses ambientes. E aí era muito criticado pelo lado ou pelos lados opostos.
Às vezes se tem a impressão que Jesus preferia a companhia de bandidos. Não é verdade. Ou que Jesus estivesse fazendo uma apologia ao erro Da bandidagem. e ao desvalor, Não, por assim dizer. não, isso não. Seria um Jesus anomista, fora da lei, anarquista. Esse aqui não é um verdadeiro retrato de Jesus. Bom, mas eu parei em Roma. Eu expliquei como era a organização da Roma Imperial nos tempos da vida pública, paixão e morte de Jesus. Falta falar ainda sobre algumas outras coisas, que não são poucas. Como eram, ou como era, o governo civil na Judéia? Roma tinha, eu disse, o governo militar. E na Judéia, esse governo militar foi até o ano 6. Depois assumiram diretamente e a transformaram em província imperial. Pequena província, Judéia e Samaria, mas província imperial. Mas as outras continuaram ainda tetrarquias locais. Até pelo menos 34 na Galileia, 39 na Galileia e 34 na Traconítide, com Felipe. Como eram governados esses judeus? Você se lembra um pouco da história de Israel? Você está lembrado de quando os judeus voltaram do exílio para a Palestina? Está lembrado da época do repatriamento? Quem governava de fato? Era a Pérsia. Era o Império Persa, que de fato mantinha tudo ali sob sua jurisdição. Porém, os persas deixavam que as etnias se organizassem também de alguma maneira. E foi a partir da época persa que começou a surgir uma espécie de conselho judaico, uma espécie de assembleia judaica formada pelos nobres, pelos que possuíam terrenos, pelos que tinham mais dinheiro e influência, e estes retinham as questões menos importantes dos judeus, da província de Yehud, na época persa ainda. Quando o senhor fala da influência do governo persa, aí a gente lembra, sobretudo, de Ciro, é aquele que dá o edito de libertação. E quando o senhor fala que o estilo de governar dos persas era dando como que liberdade, autonomia a alguns judeus, para que criasse um conselho, esta autonomia fora dada aos judeus que vieram de lá para cá, do exílio libertos, ou aqueles que nunca tinham ido para lá? Certamente os judeus que tinham vindo e que se julgavam os verdadeiros judeus e os únicos judeus. Nós temos que encerrar o nosso programa. Infelizmente já o horário está encerrado, mas esperamos voltar no próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado pela audição. A você e a sua família, um grande abraço, boa semana.